Olá, galera! Hoje eu estou muito feliz de falar aqui com vocês, porque eu não só vou pregar, mas eu também vou compartilhar um pouquinho do que eu faço. Então, alguns de vocês aqui já sabem, já me ouviram falar que eu trabalho em hospital. E toda vez que eu falo que eu trabalho em hospital, todo mundo me pergunta se eu sou médica, se eu sou enfermeira, mas eu sou o quê? Você sabe, né? Tá 5 anos com a gente. Sou fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta respiratória. Então, eu não só cuido da parte motora dos pacientes que estão internados há muito tempo, como eu também cuido do pulmão. Então, vocês já devem ter visto em muitos filmes que a galera sofre acidente, ou entra em coma, e a galera é entubada. Vocês já viram aqueles filmes? Tem foto aí, produção? Da galera com um tubo? Vai aparecer aqui no telão. Se tiver, produção, por favor. Outro. Aê, assim, ó. Então, eu atendo esse tipo de gente, que está muitas vezes desacordada, a pessoa que está lá no hospital sedada, a pessoa que está em coma. Esse aqui ainda está de boa, porque tem gente que o tubo passa pela boca. E eu sou a pessoa que cuida, eu sou meio Grey's Anatomy, é a minha profissão, sou Grey's Anatomy. Só que eu sou fisioterapeuta, não sou médica, não sou pneumologista, eu sou fisioterapeuta respiratória. Então, eu que cuido desses pacientes e eu que controlo os valores do ventilador mecânico. Então, a galera que está, por exemplo, com esse tubo é conectado no pulmão do paciente e no ventilador. E aí eu vou lá e altero os ajustes do ventilador para fazer com que essa pessoa ventile. Depois você me pergunta. Para fazer com que esse pulmão continue recebendo ar. Porque quando a pessoa está nessa situação é porque ela já não consegue respirar por conta própria. Precisa entrar um tubo para fazer com que ela respire. Então, esse é o meu trabalho. E aí, esses dias, eu estava lá tomando banho. E aí, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o meu trabalho. Eu estava pensando num paciente lá, que estava internado. Um dos valores que a gente altera no ventilador mecânico é um valor chamado PEEP. Repete comigo, PEEP. PEEP. P-E-E-P. PEEP. PEEP. É uma sigla em inglês. Nada mais é do que uma pressão que a gente gera dentro do pulmão, que faz com que esse pulmão fique aberto. A PEEP, ela não pode ser nem mais alta, senão você explode o pulmão. E ela também não pode ser muito baixa, senão o pulmão colaba, ele fecha. Então a PEEP precisa ser uma pressão equilibrada, ideal, para manter o pulmão do paciente aberto e recebendo ar. E aí esses dias eu estava tomando banho, estava pensando lá nos meus casos lá do hospital, meus pacientes. E aí o Espírito Santo perguntou assim para mim. Peraí que tá difícil abrir a gaveta. O Espírito Santo perguntou assim para mim. Qual que é o valor da sua PEEP? E eu falei assim. Espírito Santo, qual o valor da minha PEEP? Como assim? E aí o Espírito Santo perguntou de novo. Qual que é o valor da sua PEEP? Porque você sabe que a PEEP é a pressão que você ajusta no ventilador para manter o pulmão aberto, o pulmão ventilando, o pulmão recebendo ar e, consequentemente, mantendo o paciente vivo. Mas qual que é o valor da sua PEEP? Qual é o valor da pressão que você precisa colocar na sua vida para te manter viva? A pressão que você precisa exercer sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre a sua conduta, para fazer com que você se mantenha equilibrada. Para que você não exploda com essa pressão, mas para que você também não seja leviana, negligente, e uma hora feche. E aí hoje, Rice, é exatamente essa pergunta que eu quero trazer para vocês. Qual que é o valor da sua PEEP? Qual que é o valor da pressão que você precisa colocar na sua vida para caminhar em justiça, em retidão, em temor do Senhor, sem ser radical demais e se sobrecarregar e explodir, figuradamente, mas ao mesmo tempo sem ser leviano demais e negligente a ponto de uma hora você colabar, você fechar, se retrair e não se conectar com mais nada. E, consequentemente, parar de respirar.
quando eu falo isso, é no sentido figurado. Lá no hospital, é de verdade. Então, se a pressão é muito baixa, o pulmão fecha, morre. E se a pressão é muito alta, o pulmão estoura. Mas no sentido figurado, é óbvio que você não vai explodir. Mas quem aqui muitas vezes se sentiu tão pressionado, talvez até pelos seus pais, talvez a pressão da escola, dos seus amigos, de você fazer algo que você não quer, tão pressionado que você achou que, tipo, cara, eu vou explodir. Quem aqui já? Eu também. Eu também. Ou quem aqui, vou dar um exemplo que é bem do universo de vocês. Quem aqui, não precisa responder essa que é chata, mas para aí para pensar. Sabe aquela pressão de, cara, eu tenho que tirar 9 numa prova, senão eu vou reprovar? E é aquela pressão de tipo, não é tirar 6, é tirar 9. Se eu não tirar 9, eu vou reprovar. Ou eu vou pegar uma sub, na faculdade era sub, você ainda tinha uma chance de fazer uma outra prova para tentar recuperar sua nota. E aí aquela pressão de tipo, cara, eu tô sendo muito negligente. Tô largando lá minhas notas. E aí vem essa pressão de se você não tirar 9, você vai reprovar. E aí isso te desperta, sabe? Então tem hora que você tá lá largado, negligente, tá leviano. Não só na escola, mas com as coisas de Deus. Tipo, depois eu faço devocional. Eu vi um menino chorando lá no corredor da minha escola, mas acho que ele não vai querer ouvir sobre Jesus, então deixa pra lá. Ou, eu sei que eu tenho que fazer as minhas coisas, eu sei que eu tenho que me organizar, eu sei que eu tenho que me posicionar melhor, mas deixa quieto, não, isso não é pra mim. E aí você vai definhando, e aí você vai sendo negligente, cada vez mais isso vai te fechando, te fechando, te fechando. Então são 2 extremos. Ou você sofre muito com a pressão e você chega a explodir, ou quase explodir no sentido figurado, ou você é negligente e acaba deixando, até o ponto que você nem liga mais para a pressão, e aí você está lá, whatever. Você está lá e tipo, nada me abala, tô nem aí, tô preocupado com nada. Isso também é muito ruim. Então você precisa encontrar a pressão certa, Rise. Você precisa encontrar esse equilíbrio. E existe uma pressão certa para te manter vivo, de uma forma saudável e eficaz. E deixa eu te falar, sofrer pressão é bom. Então, vamos desmistificar isso de tipo, é ruim ficar pressionado. É ruim você sentir essa pressão ruim de, eu tenho que tirar 9 para passar de ano. Mas ao mesmo tempo tem aquela pressão boa, aquela pressão que tipo te faz crescer e amadurecer, aquela pressão que quando você sente aquela vontade de tipo, eu preciso sair daqui, eu preciso sair desse lugar de inércia, eu preciso sair desse lugar que eu tô estático e eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Aquela pressão que gera um senso de urgência em você, aquela pressão que te faz crescer e amadurecer. Essa pressão é boa. Então vou dar um exemplo para vocês. Esse mês, a gente tá em maio, tá, né? Esse mês, a gente correu a Maratona Dunamis. Jojo tava lá, correu comigo. Go! Você correu 8? 13? 13? Good job. Então, teve uma maratona aí do Dunamis. Se vocês não sabem o que é, procura lá, Dunamis Movement, no Instagram. Tem uma maratona do Dunamis lá na Dunamis Farm, que é onde vai rolar o Z-Break. Será que teremos uma maratona Z-Break? Eita! A gente vai maturar essa ideia, quem sabe. Quero ver, né? Quem não vai ter um infarto no meio do caminho. Mas é isso. A gente correu lá a Maratona Dunamis e, cara, eu lembro que quando a Júnia desafiou a gente a correr a maratona, foi uns 3 meses atrás, ela pressionava a gente para constantemente correr na esteira, para treinar. Porque senão ela sabia que se a gente chegasse lá na farm e fosse correr 8 quilômetros sem estar preparado, a gente ia ter um infarto. Ainda mais eu, gente. Eu odeio esporte, assim. Muito, com todas as minhas forças. Não gosto de atividade física. Eu gosto de botar os outros para fazer. Agora eu mesmo não gosto. Então, para mim foi muito difícil entrar nesse ritmo de começar a treinar. Mas eu sabia que era importante. E a pressão que ela gerava em mim e nas outras meninas do discipulado, de tipo, vocês precisam correr, vocês precisam atingir os 8 km, vocês vão vencer, vocês conseguem, vocês são capazes, mas vocês precisam correr, vocês precisam treinar. Isso me tirava da zona de conforto. Essa pressão boa me fazia criar garra para crescer e atingir esse objetivo de correr 8 km. E eu nunca tinha corrido, gente, 1 km na minha vida. Sabe o que eu corria? Para pegar o ônibus, para não perder o ônibus da faculdade.
Eu corria só para isso. Porque de resto, eu nunca corri na minha vida. E aí, essa pressão que ela colocava na gente de vocês têm que correr 8 km. Vocês têm que correr. Vocês conseguem. Vocês são capazes. Essa pressão me fazia querer chegar lá. Essa pressão ficava ecoando na minha cabeça enquanto eu estava correndo lá, exausta. Eu estava tipo... E eu estava exausta, mas essa pressão de... Eu preciso, eu aguento, eu consigo. Eu não posso decepcionar. Eu consigo, eu tenho saúde. As minhas pernas estão funcionando, eu consigo. Essa pressão me fazia sair do lugar. Você já tem aula de física na escola? Já? Alguns sim, alguns outros não, né? Bom, se vocês ainda não... Para quem não tem, se prepare e boa sorte. Porque é uma desgraça. Mas enfim, é que eu era da parte de química, eu não gostava de física. São os dois extremos também, química e física. Eu gostava mais de química. Mas enfim, em física, se vocês já não aprenderam, vocês ainda vão aprender sobre inércia. Você sabe o que é inércia? Não é o nome de uma mulher. Não é... Você sabe o que é inércia? O que é inércia? Já te falaram, né? Mas, a gente esquece mesmo. Inércia, alguém sabe o que é? Quer responder? Inércia, mano. Ah, Raul, você vai me encher de orgulho agora, vai. O que é inércia? Em movimento? Boa. É isso. Ai, gente, palmas pro Raul. Eu vou parafrasear ele aqui. Que orgulho. Quem é seu líder de squad? Nossa, que discrepância. O João é seu líder, que benção. João, que orgulho, hein? Que orgulho, é um equilíbrio mesmo. Bom, é isso, gente. O Raul falou assim. É quando um objeto permanece parado ou em movimento. Mas eu vou usar o parado, tá, de exemplo. Quando um objeto permanece parado, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele para que ele se movimente, para que ele ande, para que ele se desloque. E isso é exatamente essa definição do dicionário que eu vou trazer para vocês. É a propriedade de todo e qualquer corpo, objeto, que faz com que ele permaneça parado, exceto se alguma força atue sobre ele. E aí, essa força, coloca aí nas suas anotações ou na sua cabeça, força igual pressão. Então, todo mundo aqui está inerte. Todo mundo aqui, vocês estão parados. A não ser que eu coloque que você aplique uma força no seu corpo para levantar da cadeira, você vai continuar parado. Você precisa ter essa força para se mover. É quando essa força é aplicada no seu corpo que te faz se mover. Todo mundo aqui está inerte, a não ser que uma força, uma pressão, seja colocada para que você entre em movimento. E essa pressão é o que te faz crescer e amadurecer. Se você não receber essa pressão para sair do teu lugar, você vai permanecer assim, inerte, o resto da sua vida. Você vai ficar parado e vai perder tudo que Deus tem para você. E eu tenho assim, pavor de pensar em chegar no final da minha vida e pensar que eu não vivi tudo que Deus tinha para mim porque eu estava inerte. Porque eu não quis sofrer pressão. Porque eu não quis sair da minha zona de conforto e amadurecer e crescer. Rise, sofrer pressão é bom. Sofrer pressão é o que te faz sair do teu lugar onde você está hoje e faz você mudar. E faz você crescer e amadurecer. Se você não sofre pressão, você vai continuar o resto da sua vida inerte, parado, sem viver com propósito. E eu não sei para vocês, mas isso me causa arrepio. Só de pensar viver uma vida sem propósito. Só de pensar em chegar no final da minha vida e eu não ter vivido plenamente o que Deus tinha para mim. Porque eu estava com medo de sofrer pressão. Ou porque eu achava que pressão era ruim. Pressão é bom. Quando ela vem do lugar certo e a motivação certa, sofrer pressão é bom. E não é ser radical. Não é ser sobre você se pressionar tanto que você vai explodir. Não é sobre ser radical. É sobre você ser comprometido. E hoje eu vou trazer para vocês 3 exemplos de pessoas na Bíblia que encontraram a sua pressão certa. Que encontraram o valor da sua PIP. Que não era nem tão alta, para eles não explodirem com a pressão, mas também não era tão baixa que fazia com que eles fossem negligentes e ficassem parados o tempo todo. E uma hora fechassem.
era uma pressão equilibrada que mantinha eles vivendo um propósito, plenamente, de forma saudável e eficaz. A primeira pessoa que eu quero falar com vocês hoje é Daniel. Fala comigo, Daniel. Esse cara foi o cara. Abre comigo em Daniel 6. Daniel 6, vamos lá. Daniel 6, eu vou só contextualizar para vocês, a gente não vai ler tudo. Mas só para vocês entenderem aqui. Nesse capítulo, tem um rei, na época, chamado Rei Dário. E ele resolveu dividir assim, as províncias dele e deixar na mão de alguns sátrapas. Fala comigo, sátrapas. Nada mais é do que governadores. Uma galera responsável, algumas autoridades que ele levantava para governar ali aquelas províncias. E aí ele levantou alguns sátrapas, e ele levantou alguns supervisores desses sátrapas, desses governadores. Um desses supervisores era Daniel. Só que essa galera, os governadores, ficaram meio que com inveja, porque a Bíblia fala que Daniel era excelente. Ele era disciplinado, ele era justo, ele era correto, ele andava em retidão. E não tinha nada na atitude dele que a galera olhasse e condenasse. Ele era um exemplo em tudo. E aí, a galera começou a ficar meio inveja, se comparando, com ciúmes da atenção que ele recebia, do poder que ele tinha, da autoridade que ele tinha. E aí, esse povo, né, esses governadores foram falar com o rei Dário, falaram assim, rei, faz o seguinte, na cabeça deles, tá? A única forma deles condenarem Daniel de alguma forma e tirarem ele da jogada seria cutucando na ferida espiritual. Então eles sabiam que Daniel era tão reto, que ele andava em tanta justiça, tanta retidão, ele tinha tanto temor do Senhor, que a única forma deles atingirem Daniel seria atacando a Deus. E aí o que eles fizeram? Eles chegaram no rei e falaram assim, rei, faz o seguinte, coloca um decreto nessa província, de que ninguém pode adorar outro Deus, senão ao Senhor, a sua autoridade. Então toda e qualquer pessoa que for pega orando ou adorando a outro Deus, vai ser presa. E aí o rei falou, não, fechado, vamos fazer isso. Aí ele emitiu um decreto, até que esse decreto chegou em Daniel. E aí em Daniel capítulo 6, versículo 10, fala assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Se você está com a sua Bíblia de papel, se você consegue, grifa aí. E ali fez o que costumava fazer. 2 pontos. 3 vezes, repete comigo, 3 vezes. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então para pensar comigo. Foi emitido um decreto de que qualquer pessoa que adorasse a outro Deus, que não fosse o rei da época, ia ser preso e talvez até morto. Essa pessoa ia ser condenada. E ao invés de Daniel se retirar, ficar na dele, na moralzinha, sem chamar atenção, né, sem bater de frente contra esse decreto, ele faz justamente o contrário. Ele vai e faz o que ele costumava fazer. Ou seja, Daniel já tinha o hábito, fala comigo, hábito. O hábito de orar 3 vezes por dia. E mesmo com esse decreto sendo emitido, ele foi e fez o que ele já costumava fazer. Ele foi e orou 3 vezes por dia. Fala assim comigo, Rise. Fala não precisa falar não. Só anota. A pressão que Daniel desenvolveu na vida dele, para tirar ele da inércia, é orar 3 vezes por dia. Essa era a pressão que a pressão certa que Daniel encontrou, para tirar ele da zona de conforto, daquela inércia de eu não vou fazer nada. E ao mesmo tempo, não provocar uma pressão tão grande a ponto dele não conseguir mais fazer o resto das coisas que ele tinha para fazer.
A pressão certa que Daniel encontrou, o equilíbrio que ele encontrou para tirá-lo da inércia e mantê-lo vivo, foi orar 3 vezes por dia. Ele não passava 24 horas do dia orando. Porque talvez isso ia ser radical demais e ele ia acabar sendo negligente com as outras funções que ele tinha, com as outras tarefas e demandas que ele tinha. Então ele não orava 24 horas por dia porque ele sabia que ele tinha outras responsabilidades. E se ele fosse orar 24 horas por dia, ele ia explodir, ia ser radical demais. Ao mesmo tempo que ele não orava só 1 hora por dia. Para ele não era o suficiente. Porque 1 hora só por dia, ou orar 1 vez só por dia, não era o suficiente porque ele sabia que isso não era o suficiente para tirar ele da zona de conforto. E ele ia ser talvez negligente com as coisas de Deus. Então, ele teve que encontrar um equilíbrio. Ele precisou encontrar uma quantidade, um valor da PIP dele. Ele precisou encontrar uma disciplina. Ele precisou encontrar uma constância, um valor que permanecia, que ele conseguia permanecer equilibrado. Sem explodir, sem ser muito radical, mas ao mesmo tempo sem ser leviano, sem ser negligente, sem abandonar aquilo que era mais importante para ele. Então ele viu que orar 3 vezes por dia era o que mantinha ele constante. Era o que mantinha ele equilibrado e fora da zona de conforto. Fora da inércia. Escreve comigo, escreve aí nas suas anotações. Viver um estilo de vida constante. Todo mundo sempre vem perguntar, tipo assim, como é que eu faço para ser constante? Vira e mexe, alguém pergunta isso para mim, pergunta isso para o Gabriel, pergunta isso para a liderança. Como que eu faço para ser mais constante? Anota isso aí. Viver um estilo de vida constante em todas as áreas está diretamente relacionado com a sua capacidade de encontrar um equilíbrio nas pressões da sua vida. Rise, você precisa aprender a equilibrar todas as pressões que envolvem a sua vida. Seja a pressão aqui dentro do Rise, que a gente quer te fazer crescer, a gente quer te fazer amadurecer. Então, cada vez mais vai ficar mais desafiador. Cada vez mais você vai ter mais responsabilidades. Cada vez mais você vai ter mais compromisso. Seja a pressão na sua escola. Seja a pressão na sua casa. Você precisa aprender a equilibrar essas pressões na sua vida. É isso que vai te fazer ter um estilo de vida constante. Quando você encontra equilíbrio em todas as áreas. E mesmo diante da decisão do rei Dário, como a gente viu aí em Daniel 6, Daniel não mudou a conduta dele. Pelo contrário, Daniel foi e fez a mesma coisa que ele já fazia antes. Daniel tinha um hábito, galera. A Bíblia é muito clara quando ela fala que Daniel foi e fez o que ele já costumava fazer. Para ele era um hábito. Para ele fazia parte do estilo de vida dele. Porque ele conseguiu equilibrar as pressões. Nem radical demais e nem negligente. Ele encontrou o equilíbrio de orar 3 vezes por dia para se manter constante. Para se manter fora da inércia. Para fazer com que ele amadureça e cresça, principalmente espiritualmente. E quantas vezes, Rise, pensa aí na sua vida. Quantas vezes você é negligente com as coisas de Deus? Talvez com a leitura da Bíblia diariamente. Talvez com o seu devocional. Talvez com as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. E você esqueceu ou abandonou. Não é para agora. Ou, às vezes a pessoa que me entregou a palavra errou. Às vezes não era para mim. Quantas vezes você já foi negligente com aquele teu amigo, aquela tua amiga, que precisava ouvir tanto de Jesus? Que precisava tanto de uma oração, de um abraço. E você foi negligente porque era uma pressão que você sabia que te tirava da zona de conforto. Era uma pressão que fazia com que você saísse da inércia, do estado de paralisação. Mas você se deixou vencer por essa inércia, ao invés de enfrentar essa pressão boa que ia te fazer crescer e talvez alcançar outra pessoa para Jesus. A gente sabe que muitas vezes a gente não está naquele pique para fazer devocional. Às vezes aconteceu alguma coisa. Às vezes a gente está passando por uma semana difícil.
E tudo que a gente quer é ficar parado. Tudo que a gente quer é não ter que enfrentar outra pressão. Vocês precisam começar a discernir as pressões boas da vida de vocês. E vocês precisam começar a discernir pessoas que colocam pressões boas sobre vocês. E eu vou dar um exemplo muito prático e muito palpável aqui do Rise. O seu líder de squad é alguém que te dá uma pressão boa, que coloca uma pressão boa em você. É aquela pressão de, por que você não fez seu devocional hoje? Por que você não confessou esse teu pecado para tua mãe e para teu pai? Por que você não orou por aquele teu amigo que você falou para mim que ia orar semana passada? Essa pressão boa. Por que você está comendo tanta besteira? Você dá esse... Por que você está comendo tanta besteira? Por que você não está praticando um esporte? Por que você não entregou uma palavra de conhecimento para o seu professor? O seu líder de squad é o cara ou a mulher que te gera essa pressão boa, essa pressão que te faz repensar e que te faz sair da zona de conforto, que te faz querer mudar. Essa é a pressão boa, é a pressão que te faz querer mudar, que faz querer com que você ventile de forma saudável, com que você receba o ar de forma saudável, não com uma pressão estourando lá no talo, que te condena. Aquela pressão que te rebaixa, que gera culpa. Mas a pressão boa de alguém que quer o seu bem e quer que você cresça e amadureça. Principalmente no âmbito espiritual. O seu líder de squad quer que você cresça e amadureça no âmbito espiritual. Então quando ele te cobra, quando ele te pressiona, ele tem total legalidade para fazer isso. Porque ele quer ver você evoluindo, progredindo. Mas aí vai de você. Se você está nesse lugar de inércia, se você está nesse lugar que você está confortável e você está se sentindo bem e não quer mudar, a escolha é sua. It's up to you. A escolha é totalmente sua e não vai ter ninguém que vai te forçar a sair disso. Você precisa querer. Mas o teu líder de squad está ali. Agora, existe também a pressão ruim. Existe a pressão... Estava falando esses dias com uma amiga minha do trabalho. Ela tem uma filha, e aí a filha dela está na escola de inglês. E aí ela falou assim, a fulana me mandou mensagem falando que ela tirou 9,8 na avaliação. Aí eu falei, nossa, que nota boa, ela arrebentou. Aí ela, mas não foi 10. Eu assim, como assim? 9,8, não é 10, mas é 9,8. Tipo, é muito boa essa nota, vocês concordam? Gente, eu lembro que na faculdade, meu Deus do céu, tinha umas matérias, assim, tinha uma matéria específica no meu primeiro semestre, bioquímica metabólica. Assim, só o nome, né, já dá pra sentir. Bioquímica metabólica, e era assim, nossa, pra mim era uma matéria muito difícil de processar. E aí eu lembro que eu precisava tirar, tipo assim, sei lá, precisava tirar 8. E aí eu tirei 8,2. Eu assim, vibrei. Mas é 8,2 só, 0,2 a mais. Tudo bem, mas é 8,2, tipo, já é o suficiente para passar e glória a Deus. Que era muito difícil a matéria. 8,2 para mim é ótimo. Quem dirá 9,8? E lá no Mackenzie a média era 7,5. Então tinha galera que se tirasse 7,6 já tava tipo, mesmo que seja pouco, mas era o suficiente para passar. Agora, 9,8 era uma nota muito boa. Aí ela falou assim pra mim, não é 10. 9,8 é bom, mas não é 10. E eu cobro muito ela de sempre ser uma aluna nota 10. Aí eu falei, não, eu entendo, a filha é sua. Mas você não acha que você está sendo radical demais? Ela falou, acho. Então tá na hora de mudar, né? Aí ela falou, acho. Mas é que como eu não tive o inglês bom, os meus pais não tiveram condição de me dar, eu cobro muito ela de ser sempre excelente, de nunca tirar menos que 10. Porque eu tenho medo dela vacilar, dela ser negligente, dela abandonar. E aí eu gero essa pressão. Aí eu falei, mas você não acha que você gerando essa pressão nela, você está gerando um sentimento de culpa quando ela não consegue atingir o 10? Aí ela, acho. E a gente começou a conversar sobre isso e talvez você esteja se identificando. Talvez seus pais te cobrem muito esse 10. Talvez não em notas da escola,
mas te cobrem muito em casa, te cobrem muito como pessoa. Você precisa ser o exemplo, você precisa ser o melhor, você precisa ser a referência para o teu irmão, para a tua irmã, você precisa não sei o quê. E mesmo sendo os seus pais, eles são humanos. Eles são humanos, então eles erram. E talvez eles estão te pressionando da forma errada. A pressão certa, além de você encontrar o equilíbrio, a pressão certa, ela não gera em você culpa por você não estar fazendo. Ou por você estar fazendo um pouco menos. A pressão certa, ela te move. Ela faz com que você saia da zona de conforto e você caminhe para o teu crescimento. Ela faz com que você caminhe para o teu desenvolvimento. Ela faz com que você caminhe para o teu progresso. Ela faz com que você caminhe rumo à maturidade. Essa é a diferença de uma pressão boa, saudável, e uma pressão ruim, que te gera culpa. A pressão certa, ela precisa te manter no eixo. Ela precisa te manter disciplinado. Então, se por exemplo, você escolhe estudar 5 horas do seu dia. 2 de manhã, 3 à tarde, 3 à tarde, 2 à noite, 5 horas por dia. Se essa é a pressão que te mantém no eixo, é o equilíbrio que você encontrou para sair da zona de conforto e te manter constante, mas ao mesmo tempo não te gera culpa, ótimo, essa é a pressão certa. E Daniel, ele encontrou a pressão certa de tal forma que quando foi emitido um decreto para ele parar de adorar outro Deus, ele fez justamente isso. Porque ele falou, eu não vou abandonar, primeiro, o meu compromisso com Deus, eu não vou abandonar o nosso relacionamento, mas principalmente eu não vou abandonar aquilo que me mantém disciplinado. Eu não vou abandonar aquilo que me mantém no eixo. Eu não vou abandonar aquilo que me mantém caminhando em retidão rumo à minha maturidade, ao meu progresso. Porque eu sei que se talvez Daniel poderia ter, por exemplo, já que eu não vou poder orar 3 vezes, eu vou orar pelo menos uma. Mas não, ele fez o que ele costumava fazer antes. E antes ele orava 3 vezes, ele continuou orando 3 vezes por dia. Ele continuou sendo constante. Ele continuou sendo fiel. Mais para frente, no capítulo 10, abre comigo em Daniel 10. Mais para frente, no capítulo 10, Deus fala assim para Daniel, no versículo 12. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel, galera, entendeu o sacrifício necessário para encontrar esse equilíbrio. Ele entendeu que muitas vezes ele ia deixar de estar em outros lugares com outras pessoas, fazendo outras coisas, para estar ali orando 3 vezes por dia. Esse era o sacrifício que ele assumiu para manter ele constante. Para manter ele disciplinado, no eixo, fora da zona de conforto. E aí é tão incrível porque mais para frente, Deus fala com Daniel que desde o primeiro dia que ele decidiu se humilhar e buscar entendimento, desde o primeiro dia que ele criou esse hábito de orar 3 vezes e dedicar uma grande parcela do dia dele a Deus, ele estava sendo ouvido. Então, Rise, entenda isso. Quando você escolhe fazer alguns sacrifícios, ajustar alguns valores da sua vida para você encontrar a pressão certa para te manter no eixo, para te manter equilibrado, para te manter fora da zona de conforto, você está sendo visto, você está sendo ouvido. Desde o primeiro dia que você decide ter esse compromisso, porque foi como eu falei, não é sobre ser radical, é sobre ser compromissado. Desde quando você assumir esse compromisso, o Senhor vai te ouvir e Ele vai te responder. Ele vai te honrar. Ele vai te trazer resposta. Ele vai te trazer maturidade. Ele vai te trazer entendimento.
É sobre isso que eu estou falando aqui com vocês. Vocês estão comigo? Mais ou menos, hein, gente? Foi um sim. Sim. Estão mortos? Vamos lá, segunda pessoa, segundo exemplo. Vou correr aqui um pouquinho. Segundo exemplo de pessoas na Bíblia que encontraram a pressão certa. Anota aí, João Batista. Não é o Carrasco, é o Batista. João Batista. Todo mundo na Bíblia, um dia já estava lendo. Todo mundo aqui um dia já ouviu, já leu, que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel, certo? Vocês sabiam disso, né? A Bíblia fala isso lá em Mateus, fala em Lucas, que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel. E aí, quando eu estava fazendo essa pregação, Deus começou a me falar muito sobre esse estilo de vida de João. Vocês sabiam, que daí eu fui pesquisar, né? Falei, cara, é meio extremo talvez, né? Aí eu fui pesquisar. Vocês sabiam que os gafanhotos possuem 70% de nutrientes, aminoácidos e proteína? Vocês sabiam disso? Por isso que eu trouxe aqui uma bandeja de gafanhoto, pode trazer. Brincadeira, gente. Vocês iam comer? Vocês comeriam? Gente, eu não... Mesmo sabendo dos 70%, acho que eu não comeria, não. Pra mim não daria. Volta aqui. 70% do gafanhoto é composto de aminoácidos, proteínas e nutrientes. Basicamente tudo que a gente precisa. 70%, cara, é muita coisa. Tudo bem que naquela época era comum até comer gafanhoto, mas mesmo assim, até naquela época era meio extremo. Além disso, essa eu já sabia, mas vocês sabiam que o mel é o único alimento da natureza que não estraga? Vocês sabiam? Ah, seus nerdinhos. Vocês não sabiam? Quem não sabia? Não sabia, né? Então, pois é. Vocês vão aprender isso, mas mel é o único alimento da natureza que não estraga. Então pensa comigo, cara. João Batista, se você parar para pensar no estilo de vida dele, ele comia diariamente gafanhoto e mel. Eu amo mel. Agora gafanhoto. Chuchar o gafanhoto no mel. Mas ele comia diariamente isso. E pode parecer um pouco radical. Pode parecer que seja uma pressão ruim. Mas não. Se você parar para pensar no estilo de vida de João, o que João era? O que João era? João era batista. Não, gente. João era um pregador. João era um pregador do evangelho. João era um missionário nato. João viajava dias e dias e dias pregando o evangelho. Para acompanhar esse estilo de vida de João, que tirava ele constantemente do lugar de conforto, ele precisava de uma alimentação que fosse apropriada para o estilo de vida que ele tinha. Ele precisava de proteína, ele precisava de nutriente, ele precisava de aminoácido, ele precisava de alguma coisa que não estragasse com facilidade. Ao mesmo tempo, que seria o mel, né? Ao mesmo tempo que ele precisasse de se alimentar de alguma coisa que ele facilmente poderia encontrar. Gafanhoto. Naquela época tinha muito gafanhoto. Ele encontrou o valor da PIP dele. Então vocês percebem que quando eu falo de pressão, não é só uma pressão espiritual. Mas é uma pressão até nessa questão nutricional. Você precisa, Rise, encontrar uma pressão que te faça ter um estilo de vida saudável. Não dá para você tomar Coca-Cola todo dia, Rise. Tá? Se alguém não falou isso para vocês antes, estou falando agora. Não dá, Rise. Não dá para comer McDonald's todo dia, Rise. Não dá, galera. Gente, eu tinha uma amiga no colégio, ainda não é da fase de vocês, né? Quando eu tinha uns 15, 16 anos. Tinha uma amiga no colégio que todo dia ela levava uma latinha de Coca e comprava uma coxinha na cantina. E depois mascava um pacotinho de Trident. Eu assim, Bruna, pelo amor de Deus. Todo dia Coca-Cola e coxinha. E o pior, ela era magra, né? Aí dá raiva. Magra, mas morreu. Brincadeira. Brincadeira.
Não, ela tá viva, ela tá viva. Mas ela não encontrou a pressão certa. Ela era o extremo. Uma hora ela ia explodir, gente. Coca-Cola coxinha, não dá. Não é compatível. Uma hora o corpo dela ia explodir. Ou vai explodir, não sei como ela está hoje. Pode ser que exploda. Né? Pode ser. Não sei. Ao mesmo tempo que você não pode só ficar, sendo negligente com a sua alimentação e não comer. Senão você vai colabar. Você vai definhar, você vai fechar. Você precisa encontrar o equilíbrio certo para te manter saudável, para te manter constante, para te manter crescendo. Para te fazer crescer e amadurecer. E eu não estou falando aqui que vocês têm que comer salada o tempo todo. Vocês podem comer batata frita de vez em quando. Vocês podem. Mas entenda aqui que João Batista, ele precisava abrir mão de algumas regalias que ele poderia ter, de algumas comidas que ele poderia comer, para viver plenamente o chamado que Deus tinha para a vida dele. Para ser intencional com esse chamado, até mesmo na sua alimentação. Ele encontrou o equilíbrio dele. Ele sabia que ele poderia até comer um pão, mas pão estraga. E ele passava muito tempo, muitos dias fora de casa. Ele passava muito tempo longe. E ele precisava de alguma coisa que não estragasse, ao mesmo tempo que ele precisava de alguma coisa que nutrisse o corpo físico dele. Ele encontrou o equilíbrio. Ele encontrou a pressão certa. As pessoas poderiam olhar para ele e falar: nossa, acho que ele é muito extremo. Nossa, acho que ele é muito radical. Não. Tem uma diferença entre ser radical e ser comprometido. Tem uma diferença entre você ser radical e comprometido. Se comprometa, Rise. Não seja radical, não seja extremo, a ponto de você assumir uma pressão que vai te fazer explodir. Mas seja comprometido. Espiritualmente, nutricionalmente. Seja comprometido com a tua maturidade. Terceiro e último exemplo, Rise. Pode ficar de pé no teu lugar. Terceiro exemplo na Bíblia. Mas não menos importante. Jesus. O melhor sempre fica para o final, né? Jesus. Em Lucas 6, depois vocês vão ler lá, a Bíblia fala que Jesus saiu para orar no Monte das Oliveiras. Antes de ser crucificado, ele foi ao Monte das Oliveiras orar. E ele passou a noite em oração. E a Bíblia fala em Lucas 22, que isso era de costume. Assim como Daniel, como de costume, saía para orar 3 vezes por dia, Jesus, como de costume, se retirava para orar no Monte das Oliveiras. Entenda, Rise, que Jesus constantemente, assim como Daniel, ele se ausentava. Ele abria mão de alguns lugares, ele abria mão de algumas pessoas que ele poderia estar naquele momento, porque ele sabia do quanto ele precisava estar nesse lugar, em comunhão com o Pai. E não era no quarto, não era na sala de uma casa, era num monte. Ele precisava subir o monte. Não é como se você estivesse lá na farm e você tivesse que ir, um exemplo, tá? Até o Genebra. Para quem sabe o que eu estou falando, senão vocês vão descobrir no Z-Break. Como se você tivesse que andar e subir ainda um monte. Só para ter comunhão com o Pai. Esse era o compromisso de Jesus. Jesus não era radical demais. Esse era o equilíbrio, esse era o valor da pipe de Jesus. Da pressão de Jesus, que fazia com que ele saísse daquela zona inerte que as outras pessoas se encontravam, só para estar em comunhão constante com o Pai. E hoje, Rise, eu pergunto para você, qual que é o valor da sua pipe? O que Deus está falando com vocês aí no teu lugar? Sacrifícios que você precisa fazer? Lugares, pessoas que você precisa abrir mão muitas vezes? Para encontrar o teu equilíbrio. Aquela pressão
boa, saudável, que te faz crescer, amadurecer, que não te gera culpa e nem te deixa ser negligente com aquilo que Deus colocou na tua mão, mas que te faz manter um equilíbrio, de te manter no eixo, disciplinado, caminhando em retidão, em justiça, em temor do Senhor, em santidade. Qual é a pressão que você precisa ter agora, na sua vida, que vai fazer com que você tenha esse estilo de vida constante, não radical, mas comprometido? Fecha os teus olhos, Rice.